Vamos lá, rapaziada. O Internacional entra em campo hoje, 18h30, contra o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Mais uma decisão para o Colorado nessa reta final de Campeonato Brasileiro, para escapar da zona de rebaixamento, ficar distante da zona da confusão. E nesse vídeo a gente traz os detalhes da mudança total proposta por Ramon Dias na escalação do Inter. O time do Atlético Mineiro, embalado pela classificação à final da Copa Sul-Americana e também com mudanças e desfalques importantes para a partida de logo mais no estádio Beira-Rio. A projeção de público, a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e o meu palpite lá na KTO, tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO e as melhores odds você encontra por lá. Lembrando, site proibido para menores de 18 anos, é para jogar na manha com responsabilidade lá na KTO, tá? Tô com a aba da KTO aberta aqui, uma vitória do Inter 2.10, o empate 3.05 e o Galo 3.75. Tem uma odd que tá me interessando, que é o ambos marcam, tá 2 lá na KTO, tá? É uma possibilidade importante ambas equipes marcarem. Para cartões, tá? Também acho que tem odds interessantes aqui em relação a cartões. O Júnior Alonso do Galo 2.70 é um cara que marca muitas faltas, pode acabar levando um cartão amarelo. E chutes a gol, eu também acho que tá interessante lá na KTO, tá? Pro Tabata dar pelo menos um chute a gol, ele é um cara que arrisca muito de fora da área, 2.50. Para dar um chute a gol, o Bruno Tabata, essa odd tá interessante, vai lá na KTO, tem odão também pro Inter vencer sem sofrer gols e o Inter dar mais de 5.5 chutes a gol, 6.40, tá? Odão lá na KTO, kto.bet.br. Se não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link e te registra por lá e tem chance extra nessa rodada do Brasileirão lá na KTO. Bom, gente, vamos lá, 18h30 rola a bola para Inter e Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio, mais um jogo importantíssimo para o Inter nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Restam 8 rodadas para a finalização do campeonato e o Internacional precisa e muito dessa vitória hoje contra o Galo, tá? Os resultados de ontem foram muito bons para o Inter. O Vitória, como era de se imaginar, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 3-1, segue em 17º colocado com 31 pontos, e o Santos, que jogou em casa contra o Fortaleza, saiu perdendo, buscou o empate na segunda etapa, é o 16º com 33. Se o Inter vencer, o Inter pode chegar a 38 pontos e pode ir até a 12ª colocação. Ficaria somente atrás do Grêmio, mas vale lembrar que Bragantino ainda joga, Atlético Mineiro, que pega o Inter, ainda joga, e o Ceará também ainda joga. Inclusive, deixa eu pegar esses jogos aqui, tá? O Bragantino enfrenta às 4 da tarde o Bahia fora de casa, o Ceará recebe o Fluminense lá em Fortaleza, tá? E o Galo tem esse jogo contra o Inter de logo mais, então são duelos que interessam ao Internacional. Em relação à projeção de público, tá? O Inter fez muitas promoções, é a maior promoção que o Inter fez na temporada. O Inter já tinha evoluído em promoções para tentar lotar o Beira-Rio no jogo contra o Botafogo, que o Inter até acabou vencendo, deu ali 22 mil torcedores, e contra o Sport, que chegou a beirar os 20 mil torcedores, passar um pouco disso também. O Inter ganhou por 2-0, foram jogos importantes que o Inter fez essas promoções para o seu torcedor. Hoje mais promoções e o Inter está numa expectativa de 25 mil torcedores, mas acreditando que pode bater na casa dos 30 mil. O tempo tá bom em Porto Alegre, não tá chovendo, tava calor durante o final de semana com sol, hoje tá um pouco nublado o tempo aqui em Porto Alegre, mas ainda assim tempo bom para o torcedor ir ao estádio Beira-Rio apoiar o Internacional. Ingressos para não sócios a R$20, então é a grande oportunidade de muita gente ir
para o Beira-Rio, tá? Em relação ao adversário do Internacional, tá? O Galo chega embalado depois da vitória por 3-1 contra o Independiente Del Valle em casa, na Arena MRV em Belo Horizonte, na última terça, garantiu a classificação para a final da Copa Sul-Americana, vai encarar o Lanús em Asunción, no Paraguai, mas o Galo precisa resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro. O Galo que no ano passado, inclusive, estava numa situação confortável, mas foi perdendo nas últimas rodadas e chegou no último jogo em casa com risco de rebaixamento. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Furacão acabou caindo, o Galo acabou permanecendo na primeira divisão, mas o Galo não quer dar chance para o azar porque sabe que vai ter que concentrar daqui a pouco seus esforços na final da Sul-Americana contra o Lanús. O Sampaoli até o momento teve pouco tempo para trabalhar, ele já tem 50 dias de clube, mas já jogou 14 jogos nesse período de um pouco menos de 2 meses, tá priorizando a Copa Sul-Americana naturalmente o Galo, tem um retrospecto como visitante muito ruim, tá? Apenas 9 pontos em 15 partidas como visitante, ganhou apenas 2, as 2 com o Cuca, não com o Sampaoli. O Sampaoli, depois que chegou, também não teve bons resultados fora de casa no Brasileirão, perdeu por 3-0 para o Fluminense, perdeu por 1-0 para o Botafogo fora de casa com 1 a mais, então o Galo também quer melhorar o seu retrospecto fora de casa. O Sampaoli não conta com o Arana e o Gustavo Scarpa, os dois estão suspensos. Na vaga do Arana vai jogar o Caio Paulista e na vaga do Gustavo Scarpa deve jogar o Alexander. O Galo deve jogar num sistema de 3-5-2, assim como o Internacional. Não tem então o Scarpa e o Arana suspensos, o Lianco, zagueiro, Júnior Santos, Coelho e Caio Maia, todos eles no departamento médico. O Hulk, mais uma vez, deve começar no banco. Ele é reserva hoje no Galo, tá? O time do Galo deve ter Everson no gol, Juan, aquele mesmo ex-grêmio, ao lado de Vitor Hugo e Júnior Alonso na zaga, Caio Paulista numa ala, Alexander na outra, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard, e o ataque de Dudu e Rony, esse é o time do Atlético Mineiro para encarar o Inter hoje, 18h30 no Beira-Rio. E o Inter divulgou a sua lista de relacionados agora há pouco, antes de eu gravar, tá? Confirmando o retorno do Vitão, recuperado do estiramento que teve no joelho esquerdo, do Richard, que está recuperado do desconforto que teve no quadril, que tirou ele dos jogos das últimas semanas, e com o retorno de Bernabé e Alisson, que voltam de suspensão. Rocher, Aguirre e Alan Rodrigues seguem de fora da lista de relacionados. O Rocher está em trabalhos internos, o Aguirre, que teve uma lesão no pé, segue em tratamento clínico, e o Alan Rodrigues está em fase final de tratamento com a fisioterapia para voltar a trabalhar com o restante do grupo de jogadores. Bom, deve ser confirmado pelo Ramon Dias uma escalação bem diferente no Inter, tá? Uma escalação sem Carboneiro, que vem sendo o principal jogador nessa fase ruim do Internacional, um dos poucos destaques, mas que é verdade, nos últimos jogos contra Bahia e Fluminense não teve grandes atuações. Então deve colocar Bruno Tabata no ataque e o Vitinho sendo recuado para a ala direita, jogando com uma referência que é o Borré lá na frente, ao lado do Bruno Tabata, o Alan Patrick como esse falso 9, meia/falso 9, e aí tendo no meio de campo Bruno Gomes com o Thiago Maia, o Luiz Otávio indo para o banco de reservas, tá? A zaga com Vitão, Mercado, Juninho, Vitinho na ala direita, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabé, Tabata, Alan Patrick e Borré, o Ivan no gol. Deve ser esse o time do Inter. Muita novidade nesse time. É um time bem diferente proposto pelo Ramon Dias para o jogo de logo mais no estádio Beira-Rio, tá? A arbitragem vai ficar por conta do Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, também do Rio, e no VAR, também do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Nunes Braga vão comandar a partida de logo mais no estádio Beira-Rio. Deixa teu palpite aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.